Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 1. Sexto livro da Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1. Ouçamos a leitura do versículo 8 apenas. Livro de Josué 1:8, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de tratar hoje sobre o assunto da meditação, como uma preparação para as tarefas tanto do presente, aquelas que devemos desempenhar, tanto agora, como aquelas que já se afiguram no futuro para nós. De certo modo, é uma introdução ao que é meditação e também como se faz, já que nós temos aqui substância suficiente nesse versículo e no livro de Josué para tanto, irmãos. Apesar da importância desse tema da meditação, ele quase que é emparelhado ao tema da oração na Escritura, parece que o assunto hoje está menos ligado ao cristianismo, à nossa religião, do que a outras religiões vindas do Oriente. Parece que a meditação foi monopolizada, não é? Foi sequestrada pelas religiões ditas orientais, que associam normalmente a meditação a um tipo de esvaziamento da mente, enquanto que a meditação bíblica, como nós pretendemos observar aqui, ela lida com o encher-se da palavra de Deus, um deixar-se moldar por essa palavra, e nós temos quase que um antagonismo, uma diferença absoluta entre os tipos de meditação que têm sido apregoados, têm sido ensinados por aí, e aquele sobre o qual a Bíblia nos fala, irmãos. E por isso é importante nós conhecermos o que a Bíblia nos fala a respeito do assunto. Hoje, é claro, nós veremos apenas uma introdução, uma amostra, a partir desse versículo de número 8 de Josué, capítulo 1. A meditação, irmãos, era um assunto de grande importância entre os antigos fiéis. O apóstolo Paulo, por exemplo, ordenou ao seu discípulo, ao seu filho amado Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 15, ele diz: medita nestas coisas, referindo-se ao ensino que ele estava transmitindo para Timóteo, para que antes de repassar a igreja, ele meditasse bastante acerca daquilo ali. Então ele estava falando da palavra apostólica, da palavra de Deus. O Salmo de número 77, muitos séculos antes, já continha uma promessa do salmista em relação a Deus, que também era inspirada por Deus, já que era a palavra de Deus. Salmo 77, 12 diz: eu meditarei em toda a tua obra. Esses dois versículos, irmãos, no caso o versículo de Paulo e o verso do poema do Saltério, eles juntos representam o que a igreja pensou em relação à meditação desde o início. É que a meditação possui basicamente dois objetos sobre os quais você se debruça. E, para nossa felicidade, são dois objetos com os quais nós convivemos diariamente. Quais sejam? As palavras de Deus, porque elas estão em nosso coração, e nós podemos meditar até no escuro, e as obras de Deus. Como nós somos obras de Deus, nós não tivermos nenhum objeto em torno de nós para meditar, nós podemos meditar até mesmo em nós mesmos como criação de Deus. Então as palavras e obras de Deus estão sempre à nossa disposição e nós somos chamados para meditar nelas de dia e de noite. Com uma observação a ser feita, é que essa meditação não é guiada pelas obras.
pelas obras da criação. Elas não nos ensinam muito, pelo menos não suficiente neste ponto. Nós temos de ser guiados pela palavra de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus disse: olhe, se estiverem muito ansiosos, eu vou ensinar uma coisa a vocês. Saiam de casa um pouco, deem uma saidinha, vão olhar os lírios do campo, vão olhar as aves dos céus. Quando vocês forem lá, vocês não vão aprender com os lírios do campo, nem com as aves dos céus. Vocês estão aprendendo com a palavra de Deus que está guiando vocês para as obras de Deus. Então, embora sejam dois os objetos da meditação, as palavras e as obras, quem guia a meditação é a palavra. Inclusive enquanto nós meditamos acerca das poderosas e maravilhosas obras de Deus, irmãos. Então nós estamos diante de um exercício muito importante, um exercício que de fato nós estamos já predispostos pelo próprio Deus, porque Deus pôs a palavra em nossos corações e nós podemos fazer. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, ou de associar esse exercício com a nossa felicidade, com a nossa realização como filhos de Deus. Ela passa pela meditação, irmãos. Quem não medita tem algo em sua vida que falta para a sua realização, para a sua felicidade. Isso quem nos diz é o Salmo de número 1, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Significando, vejam que isso está ligado à primeira palavra desse salmo, que é bem-aventurado. Este homem é feliz. Este homem que medita constantemente na lei do Senhor e nela se deleita, irmãos. Então, esse é um hábito dos bem-aventurados, a meditação, assim como a oração, assim como o compartilhamento do Evangelho, assim como o pedido de perdão, o perdoar, o congregar. Tudo isso faz parte da bem-aventurança da vida cristã, mas a meditação está lá também, como uma parte importante. Resta-nos tentar definir o que seria meditação. Nós estamos aqui, aos poucos, estabelecendo algumas questões. E há um estudioso chamado David Saxon, que diz o seguinte acerca da oração, aliás, da meditação. Ele diz que a meditação é um esforço que o crente faz em se considerar a sua própria vida de modo pessoal, prático e sincero, e de que modo a palavra de Deus deve ser refletida nela. Não é apenas um esforço em pensar na palavra de Deus, mas pensar de que modo você se adequa à palavra de Deus em relação a algumas dificuldades, alguns desafios que você tem na sua vida. E é, portanto, a ideia de que você busque saber como a palavra de Deus deve ser refratada, deve ser refletida por meio da sua vida, do seu pensamento, suas afeições e ações. O modelo supremo de entendimento e prática é o próprio Cristo, porque Ele é a meta que nós temos na vida. Nós queremos nos tornar como Jesus é. Então nós temos de meditar nos meios que Deus quer usar nas nossas vidas para nos tornar mais semelhantes ao seu Filho, já que esse é o objetivo da vida cristã. E nós somos chamados não apenas à sua salvação, não apenas à submissão a Ele, mas somos chamados também para imitá-lo, para sermos seus imitadores. A meditação envolve diálogo interior, o que na prática significa pensar, porque o pensamento humano é constante, é dialógico, dialético, o tempo inteiro você está pensando e tem uma outra voz que coloca outro aspecto, que relativiza aquele, ou completa, ou contraria. O tempo inteiro você está dentro de você tendo diálogos interiores, que antigamente se confundia simplesmente com o ato de pensar. Então exige muito pensamento, muito raciocínio, muita discussão interior com o texto e com você mesmo. Envolve o chamado autoexame, coisas que você deve procurar saber à luz da palavra de Deus. Isso tudo com o fim de te preparar para as suas tarefas, já que se você está vivo, Deus quer seu serviço hoje, Deus quer seu serviço amanhã e Deus quer que seu serviço sempre. Então a meditação te ajuda muito nisso, irmãos, até que você chegue a ter uma clareza. Essa clareza não é absoluta, a clareza que você obtém com a meditação. E aquilo que lhe falta na meditação, você deve compensar também com a mesma dependência a Deus. Você deve continuar dependendo de Deus, que não vai, por meio da meditação, te esclarecer tudo o que você deve fazer.
muitas coisas ele fará no meio do caminho, no ato mesmo do seu serviço a ele. Então é dentro disso que esse estudioso define a meditação. Ela já foi definida também, irmãos, como o ato de ruminar a palavra de Deus, que foi extraído inclusive desse texto de Josué, a ideia de um animal que mastiga a palavra, depois engole, não é? O caso dos animais, eles mastigam um certo alimento, depois eles jogam para um estômago, aquele estômago assimila parte do alimento, mas ainda existe mais, ele põe aquilo para a boca de novo, volta a meditar, depois ele engole, e aquilo vai, essa relação entre trazer de volta, digamos, ao entendimento e depois ao coração, até que aquilo se torne substância na vida da pessoa, isso foi assimilado da linguagem dos animais para a linguagem dos cristãos, não é? Mas isso também tem a sua base em Josué, como nós veremos, na própria ideia, no próprio termo meditação. Em nosso texto, essa foi uma introdução um pouco longa, mas necessária para tratarmos do nosso texto, para descermos o nosso texto, o próprio Deus orienta, irmãos, o seu servo Josué, num momento muito importante da sua vida, com o fim de prepará-lo para uma série de batalhas difíceis, complicadas, cheias de variações, uma batalha da outra, né, que seriam travadas antes da conquista da terra prometida. Lembremos de que Josué foi indicado pelo próprio Deus para que Moisés passasse para ele o cajado como pastor, como general do povo de Israel, e caberia àquele homem simples a tarefa de guiar o seu povo. Eu digo um homem simples porque ele não era um homem como Moisés, um homem tão conhecedor de tantas coisas. Ele era apenas um homem que tinha fé e queria servir a Deus, e fazia isso por meio de Moisés. E uma das provas também é que depois que terminou tudo, que terminou a guerra, que todo mundo se assentou, que todo mundo foi colocado em seu lugar, ele disse: sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu vou para casa. Eu vou para casa com a minha família. Eu não sei quanto a vocês, né? Daí que vem aquela frase famosa dele: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E ele foi para a casa dele e seguiu a vida dele. Nós não temos muitas notícias de Josué como general, depois do assentamento do povo. Ele era um homem simples, um homem fervoroso, crente, servidor de Deus e servidor do seu servo Moisés. E agora ele está diante de uma situação enormemente complicada, um desafio formidável verdadeiramente, e ele está precisando de uma orientação da parte de Deus, e é isso que ele está recebendo aqui, irmãos. Numa situação dessa, nós poderíamos, uma situação militar, não é, de um confronto militar que duraria alguns meses, não é? Nós poderíamos esperar algumas ordens, digamos, mais práticas da parte de Deus, como, por exemplo, acorde todo dia para treinar arco e flecha com esse pessoal. Lembre-se de que eles não têm experiência militar nenhuma. É um bando de escravos saído do Egito, e não é escravo de 2 anos nem 3, eles têm gerações de escravos atrás deles, não têm nenhum tipo de habilidade, eles estão acostumados a se entregar e não a lutar. Então, Josué, você tem que fazer um curso imediatamente aí de arco e flecha, pegar as melhores tecnologias, etc. Deus não deu, irmãos, inicialmente essa instrução para ele aqui, para que ele vigiasse contra ataques surpresas, para que ele tomasse cuidado. Tudo isso terá o seu lugar. Eles realmente vão partir para uma guerra física mesmo, no sentido mais físico desse termo, mas agora Deus, a primeira coisa na abertura desse livro aqui, é Deus dando forças a Josué e o orientando a confiar nele, a se apegar a ele, e basicamente ele diz para que Josué medite na lei. Lei aqui, na prática, pensando naquela época, eram 5 livros que Moisés havia escrito certamente durante o período do Êxodo. Ele tinha apenas os 5 livros da lei de Deus, que são esses aqui, antes de Josué mesmo, escritos por Moisés para meditar. Como é que ele deveria fazer? Observemos o versículo 8. Ele diz: não cesses de falar. Em vez disso, medita. Nós temos aqui uma contraposição. Normalmente, nós associamos a meditação como uma atividade silenciosa, não é isso? Vou fazer meu sócio com Deus, eu fico quietinho. Quanto mais eu mexo o lábio, mais isso significa que eu não estou meditando direito, que o ideal é meditar internamente nessa lei. Mas nós temos aqui uma contraposição interessante. Ele diz: não cesses de falar. O que é que você vai fazer ao contrário? Falar. Medita.
A meditação é associada aqui, irmãos, com uma espécie de fala. Ela não devia ser feita em silêncio. Ela devia ser feita numa voz minimamente audível. A palavra raga aqui, que é meditar, e ela vai ocorrer de novo no Salmo de número 1, ela indica na sua raiz o ronronar de um leão, ou o arrulho de uma pomba, aquele barulhinho que a pomba faz quando está descansando, não é? Parece que ela está falando sozinha. Ou o leão, quando está devorando uma presa, ele como que dialoga, como que fala com ele mesmo. Esse é o efeito produzido por alguém que está meditando. Ele está conversando de fato. E nesse ato de falar, você tem uma comunhão entre o corpo e a alma. Porque, de certo modo, você não está falando a todo mundo, você não está falando ao mundo, você está falando com você mesmo. E esse é um ponto de unidade, um ponto de exercício da unidade entre o corpo e a alma. É a meditação de tipo judaico, que depois é naturalmente assimilada também pelos cristãos. Então, quando você medita, você está conversando baixinho com você mesmo. Então, a ideia de conversar sozinho, né, talvez seja coisa de louco. Só que você não está conversando sozinho aqui. Você está sendo guiado pela palavra do próprio Deus. E ele é chamado, então, o Josué, a digerir, a mastigar, a ruminar essa palavra aqui, esses ensinos, até que eles o dominassem, até que eles fossem integrados à sua personalidade e se expressassem o mais naturalmente em suas ações, em suas palavras e decisões, irmãos. Essa recitação não podia ser alguma coisa mecânica, já que nós estamos lidando aqui com um líder militar, tratando de um líder militar. O Josué tinha que meditar de dia e de noite. Então ele tinha que, no meio dos comandos dele, na conversa que ele tinha, no almoço dele, no diálogo com a esposa dele, no diálogo com os soldados, em tudo, em todo o tempo, ele devia meditar, de dia e de noite, constantemente. Então nós não estamos aqui diante de um momento em que você separa, embora isso seja altamente desejável, tanto para a meditação como também para a oração. E já nos foi dito aqui, não poucas vezes, de que, a não ser que separemos um tempo especial para esses exercícios, facilmente nós negligenciaremos a prática, irmãos. É muito fácil você negligenciar uma prática espiritual quando você não separa um tempo e torna aquilo uma coisa de ferro na sua vida. Porque a vida o tempo todo, o tempo está nos fazendo, a vida está nos fazendo solicitações, e é fácil você colocar qualquer coisa no lugar das coisas espirituais, irmãos. Então nós temos aqui a ideia de que Josué devia não apenas parar para meditar, mas regular a sua vida inteira, a sua conversa com seus generais, com seus subalternos, pautar por essa meditação e procurar pronunciar apenas aquilo que estivesse em sintonia com essa revelação. O propósito, irmãos, também nós temos aqui no texto da meditação, era refinar a sensibilidade de Josué para com Deus, por meio de uma obediência cuidadosa. Deus sabia que numa guerra, e Josué também sabia disso, qualquer tipo de plano pode sofrer problemas, pode ter problemas na sua aplicação, na sua implementação, irmãos. E não poucos foram os generais que precisaram fazer decisões tendo por base não um planejamento de 15 anos, de 20 anos, de 10 meses, não, mas um momento apenas. Surgiram algumas complicações e eles tinham que saber o que fazer naquela hora. Eles tinham que agir como que por reflexo. E é importante que aquele que medita na palavra de Deus tenha essa noção também, de que existirá momento na sua vida, situações na vida, em que você não vai ter tempo de dizer, espera aí, eu vou me trancar no quarto e eu vou meditar profundamente na palavra de Deus para que Ele me dê uma direção. Não, faça isso sempre. Vivencie isso como um fluxo. E Deus há de ajudar você até nos seus reflexos, eles serão acertados. E Josué tinha essa clareza, irmãos, de que meditação não é algo para quem tem tempo na vida, não é algo de gente desocupada, é algo de gente que está procurando viver para Deus no mundo. E ele tem disponível, como eu falei, os materiais da meditação. Por isso que quando a Bíblia diz também orai sem cessar, ela fala de algo possível ao crente, porque você tem os materiais disponíveis para a oração. Deus está sempre perto, pronto para te ouvir.
E você pode falar com Ele a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, como a gente canta com as crianças. Então, quando Deus nos dá uma ordem para fazer algo sem parar, é porque Ele já deu os dispositivos, as oportunidades, os materiais necessários para isso, irmãos. E Josué deve meditar, veja o que o texto nos diz, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, ou tudo segundo nele, no livro da lei, está escrito. Ou seja, Deus quer não apenas que você medite de forma genérica, mas que você leve em consideração na própria vida os detalhes da lei de Deus. Isso faz parte da meditação, ela refina a sua sensibilidade, o seu entendimento, para você perceber o que está acontecendo e tomar decisão de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus está recomendando aqui ao seu servo. Ela visa também, irmãos, nos ajudar a discernir o modo de vida, o modo de viver na realidade concreta. Não apenas de antemão, enquanto você está pensando, meditando, mas quando você está nos negócios da vida, você deve ali também meditar na palavra de Deus. Se havia alguém atarefado, nós sabemos, é o servo de Deus, Josué. Esse homem tinha muito o que fazer. E existem pessoas que usam isso hoje como desculpa para não meditar na palavra de Deus. As desculpas, nesse caso, acabam aqui, porque nós estamos vendo alguém que foi chamado por Deus para fazer a sua vontade, para meditar no meio das atividades. E isso, é claro, sem excluir aquele momento dado pela própria lei de Moisés, em que Josué deveria parar tudo e se deter no louvor a Deus, na meditação das suas obras, que era o 7º dia do texto de Êxodo, capítulo 20, irmãos. Nós temos também uma promessa no mesmo versículo, é que haveria um sucesso prático na vida do servo de Deus que meditasse na sua lei. Vejam o finalzinho do versículo 8 que nos diz: então, fazendo isso, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós lemos um texto hoje, irmãos, no nosso culto, que fala sobre o que um estudioso chamou de a maldição da inutilidade. Maldição da inutilidade significa, nos termos de Salomão, o escritor do Salmo, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a maldição da inutilidade vem sobre ela, e em vão vigiará o sentinela. Se Deus não conceder os meios para nós fazermos alguma coisa, se nós não tivermos a consciência que Deus é que dispõe todas as coisas, o homem apenas propõe, a maldição da inutilidade está sobre cada um que pensa assim. As coisas irão de mal a pior quando Deus não é considerado em nossos empreendimentos, em nossos desafios, em nossa visão do futuro, irmãos. Então essa maldição pesa sobre todos aqueles que desconsideram Deus, mas para aqueles que consideram, para aqueles que levam a sério a sua lei, a sua palavra, o texto nos diz isso, que eles serão bem-aventurados e farão prosperar o seu caminho em todas as coisas. Aqueles que estão, então, em sintonia com a lei de Deus devem esperar isso, irmãos. Há 2 sinônimos que são usados aqui por Josué, no finalzinho desse versículo. É prosperar e ser bem-sucedido. A ideia aqui é dar peso às palavras. É enfatizar um ponto aqui, é que quem procura estar em sintonia com a lei de Deus, meditando nela constantemente, vai se adequar naturalmente aos planos de Deus, que nunca podem ser frustrados. Se os seus planos de vida forem também os planos de Deus, discernidos por meio da meditação na sua palavra, como é que eles vão poder ser frustrados, se os planos de Deus não são? Então essa é a ideia aqui, e essa é a certeza que Deus dá a Josué e também a todos nós, irmãos. Em resumo, irmãos, não só a vida de Josué, mas a nossa, se assemelha também a uma luta. Talvez a sua não tenha a mesma importância histórica, a mesma importância teológica que a luta que Josué teve, que foi decisiva para muitas coisas no andar do plano de Deus nessa terra. Mas não significa que você não passe apertos, que você não tenha desafios que são, pelo menos do seu ponto de vista, guardadas as proporções da sua vida, grandes, ou pelo menos sentidos como tão grandes quanto os da vida de Josué, irmãos.
E a vitória é prometida também a todos nós que procuramos seguir junto ao Senhor, moldando a nossa vida de acordo com o nosso padrão maior. Nós temos muita gente boa que nos cerca, que Deus põe em nossas vidas, a quem devemos imitar, a quem devemos nos amoldar, certos comportamentos que elas têm, certas posturas diante da vida. Mas o nosso exemplo supremo é Jesus Cristo. E nossa meditação deve nos conduzir constantemente a Ele. Lembremos de que o nome de Jesus não deixa de ser uma coincidência ou uma providência da parte de Deus, que o nome de Jesus é também Josué, não é? É um nome modificado um pouco, mas vem daí. O nome antigo correspondente a Jesus era Josué. E Josué é um tipo de Cristo. E Josué foi alguém que se submeteu a Deus, que governou um povo, que conduzia um povo. E embora ele tivesse seus pecados, as suas limitações como ser humano, ele é claramente para nós, na tipologia reformada, uma antecipação de Jesus Cristo. Então nós somos chamados, sim, irmãos, a seguirmos esse exemplo, ao exemplo supremo de Jesus Cristo, embora nós aprendemos na Escritura também, até com o próprio apóstolo Paulo, que nós devemos buscar imitar outros modelos que são inferiores, mas à medida que eles refletem ao próprio Cristo. Como o próprio Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu posso ajudar vocês nisso. Então procurem os modelos que fazem isso, como Josué, por exemplo, mas lembremos de que o nosso modelo supremo é Jesus Cristo, e a meditação na sua palavra é um recurso que nos prepara, que refina a nossa sensibilidade prática e nos faz ser pessoas bem-sucedidas. Nós aprendemos também que meditar não significa relaxar na Bíblia, mas é parte de uma preparação. Não existe relaxamento absoluto na vida cristã, isso significa dissolução. Até quando você estiver de férias, o Huckbacher usou esse termo do relaxamento ativo. Vocês têm que estar ligados, porque se você estiver de férias, você está a serviço de Deus. Se você tocou no seu coração aqui, ele está batendo, o chefe quer serviço. Ele diz, você ainda continua sendo meu e você está vivo, então eu quero que você continue a me servir. E já tem as tarefas dadas, tanto para hoje quanto para o futuro. E você vai se preparar para isso, meditando, mastigando, deglutindo, digerindo, voltando aquilo de novo para a mente, para o coração, até que aquilo tudo, digamos assim, desapareça em você, se torne, em certo sentido, naquilo que pode se torne a sua própria vida. Nós vimos então que há esse elemento da murmuração, da interação interna e constante entre nós e a palavra, até que ela prevaleça, até que ela nos molde e nos direcione, irmãos. A promessa feita é a de que seremos bem-aventurados. Nós temos muitas promessas ligadas à bem-aventurança. Nunca se esqueçam de que uma delas é que a bem-aventurança é reservada para aqueles que meditam de dia e noite na palavra do Senhor, irmãos. Aqueles que estão, como eu disse, em sintonia com os seus planos. Nós devemos nos lembrar que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E Josué talvez seja o grande exemplo da noite, não é? Ele nos mostra com a sua vida, com o seu trabalho, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E bem-aventurado é aquele que está em sintonia com esses planos. É isso, irmãos. Que Deus guarde a sua palavra em nossos corações. Amém.